Pai, que as palavras que o pastor Eliezer e a pastora Kelly proferirem, tanto aqui quanto na salinha com as crianças, venham direto do trono do Senhor. Pai, que ache um solo fértil nos nossos corações, prepara os nossos corações e os das crianças para receber a palavra do Senhor. Unja-os, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Paz do Senhor a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios 11, vamos ler apenas o verso 1. Texto muito conhecido da igreja que diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo já vinha falando disso antes, lá no capítulo 4 de 1 Coríntios, no verso 16, ele disse: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo também, ao escrever aos Filipenses, em Filipenses 3,17, ele diz assim, ampliando essa orientação: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Irmãos, o tema que eu escolhi para hoje está baseado no fato de que imitar é bíblico. E eu fiquei bem confortado ali quando o Serginho ministrou Hebreus 13, verso 7, que diz: imitai a fé que tiveram vossos guias. Então, creio que hoje o Senhor quer falar nesse sentido, de sermos imitadores das coisas que promovem para a edificação e a salvação da alma. É interessante, irmãos, que quem imita, lembra. Quem imita, de certo modo, traz honra, porque ele não faz algo que é próprio de si. Ele faz algo que é próprio de outra pessoa. E ele honra porque essa outra pessoa é alguém que vale a pena ser reproduzida. Então eu vejo assim, um bom exemplo dessa repetição que honra, a gente encontra em Efésios 5, verso 1. Eu peço que abram em Efésios 5, porque é justamente lá que nós vamos discorrer. Efésios capítulo 5, verso 1. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, filhos amados fazem isso, irmãos, imitam os pais. Meus filhos me honram bastante, eu não teria como pedir filhos melhores. Eu me lembro, em específico, um episódio do Fábio que me honrou muito. Ele, no trabalho de conclusão de curso, na parte inicial da monografia, nas homenagens, ele honrou a Deus de uma forma que eu honraria. Ele citou meu versículo preferido, Atos 17, 28. Nele vivemos e existimos e nos movemos. Então, de fato, nós pais nos sentimos honrados quando nossos filhos pisam nos lugares que a gente pisaria se estivesse nos sapatos deles. Ser cristão, nós sabemos que é imitar a Cristo. Em João 13, verso 15, Jesus fala disso. Ele diz lá: eu vos dei o exemplo, para que como vos fiz, façais vós também. Nós, irmãos, precisamos nos empenhar em sermos imitadores integrais de Jesus. E o tema que eu escolhi para esta noite é imitação barata. Ou seja, essa imitação do Senhor nem sempre é completa, nem sempre é integral, porque nós, muitas vezes, só imitamos a Cristo naquilo que é mais fácil, naquilo que nos é conveniente, ou naquilo que venha a ser útil para nós. Hoje, por exemplo, na abertura da celebração, foi falado sobre o perdão, não é? Então o Senhor está sempre movendo na nossa vida para imitarmos os apóstolos, a doutrina dos apóstolos, aqueles que nos antecederam na fé.
Aqui no texto de Efésios, capítulo 5, que está aberto aí, eu creio, na Bíblia de vocês, eu vou ler, na verdade, o capítulo 4, bem no finalzinho do capítulo 4, a partir do verso 22, Efésios 4, 22, diz assim, irmãos. Aqui Paulo já vem falando de várias coisas, vamos pegar depois da vírgula, quando ele diz: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Verso 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Até o verso 30 somente. Irmãos, essa passagem é interessante, ela vem falando de atitudes, de comportamentos. Paulo fala: você que mentia, não minta mais, para com isso. Você que furtava, para de furtar. Pelo contrário, trabalhe pelas suas próprias necessidades e para que tenha como acudir a outros. Ele fala: as suas palavras devem ser abençoadoras, devem ser temperadas com graça, com esperança. E quando vocês se irarem, Paulo diz: controlem esse sentimento que todos nós temos, mas não produzam nada na hora da ira, porque toda produção da ira é pecaminosa, e também porque o diabo, vosso adversário, procura lugar nesses momentos. Não guardem mágoas para o outro dia. Então ele vem falando de diversos comportamentos. Ele segue falando de atitudes que passam pelo campo da moralidade, do comportamento externo, aquele comportamento visível, enfim, da nossa exterioridade na interação, no trato com as pessoas. E aí nós chegamos no verso 30, e nesse verso 30, a gente encontra uma citação que não combina com essa categoria de atos, de comportamentos. Me chamou bastante atenção porque ele fala sobre a nossa relação com o Espírito Santo. Nós sabemos, irmãos, que o nosso relacionamento com o Espírito Santo, ele não é visível, ele não é exterior. O Espírito Santo é aquela voz do futuro que está predita lá em Isaías capítulo 30, a profecia para o tempo da graça, que é esse que nós vivemos. Isaías 30, ele profetizou o seguinte, no verso 21, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Veja o que Isaías falou sobre o Espírito Santo: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Eu lembro, seu Chiquito, acho que não está aqui hoje, mas seu Chiquito me contou sobre a conversão dele. Foi ali em frente ao HRT, ele que vinha há mais de 20 anos resistindo ao Evangelho. Ele pegou um folhetinho, inclusive escrito errado, a pessoa escreveu: Jesus te ama, com TI. Mas na hora que ele leu aquele folheto, algo moveu nele, o Espírito Santo, com certeza, e ele ali decidiu entregar a vida a Jesus, ele se converteu naquele momento. E
aquilo foi entre ele e o Espírito Santo. As pessoas que estavam ali próximas não perceberam o que estava acontecendo. Hoje, na abertura, você que tem algo contra o seu irmão e diante do apelo do pastor Wesley, sentiu queimar no seu coração que precisava levantar do seu lugar e pedir perdão para alguém e não fez isso, ninguém percebeu, você passou batido. Foi algo entre você e o Espírito Santo de Deus. O nosso relacionamento com o Espírito Santo é invisível às pessoas que estão em volta. Então me chamou a atenção que Paulo vem falando de diversos comportamentos exteriores e de repente ele dá uma última orientação, que na verdade é a última, porque a gente observando aqui, o capítulo 4 ainda traz o versículo 31 e 32, mas esses dois últimos versículos do capítulo, Paulo está ali explicando o perigo da ira, explicando que mesmo que você não contenha a sua ira, e que você no final peça perdão. Então ele está falando de um assunto que ele já tinha falado antes. De fato, a recomendação quanto a não entristecer o Espírito Santo é a última recomendação dessa lista de Efésios capítulo 4. Então, irmãos, o que seria exatamente esse resistir ao Espírito Santo a ponto de entristecer o Espírito Santo na nossa vida? O que exatamente o apóstolo Paulo estaria querendo comunicar nessa carta, nesse trecho da sua carta aos Efésios? O fato, irmãos, é que no meio de tantos atos externos, exteriores, que às vezes são cômodos para nós realizar, eles não traduzem a verdadeira conversão. A verdadeira conversão, ela é completa, ela desce até o íntimo do ser da pessoa, e a plena vontade de Deus para nós é que a nossa conversão seja integral. Por isso eu escolhi esse tema, imitação barata, porque imitação barata, a imitação cristã barata, é aquela que não é completa. E nós precisamos buscar uma vida integral para com Deus. Vamos então à resposta do que seria esse entristecer o Espírito Santo de Deus. Ela se encontra aqui no próprio capítulo 4 de Efésios, no verso 17, de uma forma muito clara. Efésios 4:17, vejam o que o apóstolo Paulo nos ensina. Diz aqui: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os gentios, para quem não sabe, são as pessoas que não passaram pela experiência da conversão em Cristo. São pessoas que não têm intimidade com o Espírito Santo de Deus. E Paulo diz que isso testifico no Senhor, porque não era uma ideia da cabeça dele, mas da parte do próprio Deus, para que nós não andemos na vaidade dos nossos próprios pensamentos. A minha mensagem de hoje não tem por propósito entrar na explicação minuciosa do que seja vaidade, mas só para vocês entenderem, a Bíblia, quando fala de vaidade, tanto no original hebraico, aramaico, do Velho Testamento, quanto no original grego, a palavra vaidade se refere a algo sem consistência, algo vazio, algo passageiro, transitório, algo oco, algo sem valor em si. Então a Bíblia, quando fala na vaidade, ela se refere a um esforço inútil que vai se dissipar muito rapidamente e frustrar aquele que buscou esse propósito. A mente do crente que se converteu, irmãos, baseado numa motivação vaidosa, ou seja, passageira, a motivação de si mesmo, não está rendida a Deus. Essa é a característica. A pessoa que se converte por um momento de êxtase, um momento onde ela fica impressionada, ela
então decide caminhar com o povo de Deus. Eu tenho visto pessoas que se convertem, na verdade, pelo motivo errado. Se convertem para participarem de uma comunidade onde as amizades são sinceras. Muitas vezes se convertem para dizer um muito obrigado ao líder do Casados para Sempre, que se esforçou tanto por eles. Então, existem motivos errados para estar entre o povo de Deus. E essas pessoas que se converteram por um motivo qualquer, que não seja aquele toque interior do Espírito Santo, ela então vai viver uma vida distante da vontade de Deus para ela, movida pelos seus próprios pensamentos, a vaidade dos seus próprios pensamentos. Essa pessoa, irmãos, diante de determinadas situações, ela vai agir por emoção, vai agir pela pressão do momento, algumas vezes movida por um noticiário, um comentário do jornal ou comentário de amigos. Em síntese, essa pessoa vai tomar suas decisões, vai trilhar o seu caminho, mesmo dentro da igreja, do mesmo modo que os incrédulos fazem. O incrédulo, ele vive de acordo com o que ele acha, o que ele pensa, o que ele entende, o que ele acha mais conveniente para a vida dele. É um grande desperdício de vida. Pessoas que ainda que sabendo o que nós sabemos, conhecendo a palavra de Deus, pessoas que mesmo no ambiente do reino de Deus, que é o ambiente da comunhão entre os irmãos, ainda exercem um cristianismo externo, porque o Espírito Santo não queima no seu íntimo. Quando elas falam de Jesus, os olhos não brilham pela pessoa de Jesus, e elas normalmente têm um conhecimento muito pequeno da glória de Cristo. Andar na vaidade, irmãos, dos próprios pensamentos é terrível, porque nos rouba a possibilidade, nos impede de honrar a Deus. E eu sintetizaria esse honrar a Deus como sendo concordar com Deus e dar a vez a Deus. O verdadeiro convertido, ele concorda com o Senhor, mesmo quando aquele concordar com Deus parece loucura para o mundo. Ele concorda com Deus e dá sempre a preferência para a vontade de Deus na sua vida. Honrar a Deus é se permitir ser um canal de bênção, não apenas na sua própria vida, mas na vida de outras pessoas. Um exemplo bem simples que a gente poderia trazer para esse desperdício de vida é quando, por exemplo, uma pessoa, no meio de muitos analfabetos, ele sabe ler, mas não lê. Ele tem um potencial de desenvolver coisas tremendas, benefícios incríveis para si e para os outros, mas por preguiça ou por não sei o quê, ele não lê e ele se torna nivelado com os que não sabem ler. Uma mente movida pela vaidade dos próprios pensamentos é essa que, embora estando no meio do povo de Deus, no meio do ambiente do reino de Deus, ele acha que não vale a pena se empenhar para aprofundar a sua fé, entregar os seus caminhos mais profundamente a Deus. Então se torna uma fé desperdiçada, uma imitação barata do cristianismo. O que ofende o Espírito Santo de Deus é ver pessoas que têm todo o potencial de glorificarem a Deus, de serem bênção, mas não se esforçam para tal. A mente não projeta projetos úteis, mas projetos fúteis, projetos que se dissipam porque são da carne, são movidos por interesses humanos e temporais. Muita gente envolvida com a igreja e tudo mais, mas ainda limitada à caixinha do comportamento. Estão na igreja, mas não trazem aquele empenho, aquele ardor por darem cada vez mais espaço no seu coração, na sua vida, à vontade de Deus. Eu diria, gente de altos e baixos. Essa é uma outra característica do convertido por conveniência. Ou então não é mais aquele crente que era antigamente. Obrigado, pastor. Tem deixado esfriar o amor original pelo seu Senhor.
Irmãos, a grande realidade, a gente está até arraigado, a gente não percebe. A grande maioria dos cristãos hoje são mais conhecidos pelas coisas erradas que eles não fazem do que pelo investimento dele no reino de Deus. Vocês querem ver um exemplo? Creio que todos aí já viram aquelas camisetas que tem uma mensagem na frente, aí depois reticências e termina a mensagem na parte das costas. Eu creio que já aconteceu com alguém aí, você vem na calçada, tranquilo, aí vem lá uma pessoa e está escrito na camiseta: tem uma besta olhando para mim. Aí a gente fica assim meio desconcertado, procura desviar o olhar. Aí a criatura passa e você cai na bobeira de olhar um pouquinho para trás e está escrito nas costas: continua olhando. Né? Acho que já viram esse tipo de camiseta. Né? Mas vamos supor que você encontra uma camiseta escrita assim: não bebo, não fumo, não jogo, não dou calote. Eu creio que a gente ia ficar alegre, né? A gente ia pensar imediatamente: olha, aqui vem um cristão, aqui vem um nascido de novo. E a gente chega até a ter vontade de dar a paz do Senhor quando cruza com ele pelo caminho, né? Mas isso já aconteceu, não foi comigo, mas com uma pessoa que eu conheço. Ele falou: olha, quando eu olhei para trás, estava escrito nas costas: morri. Não era um crente, irmãos, era um ímpio que achava que não beber, não fumar, não dar calote é coisa para quem já morreu, é uma coisa impossível. Então vejam, irmãos, a nossa inclinação de olhar para as pessoas pelas atitudes externas e dizer: não, aqui vai um crente, é que faz a gente confundir um crente com um defunto. E na verdade, se a gente for analisar, não beber, não fumar, não roubar, o Hare Krishna, o bom Hare Krishna não faz isso. O budista, muito menos. O muçulmano, né? O muçulmano nem pensar. Esse muçulmano, se roubar, ele bota o braço, só pode cortar minha mão aqui, ele mesmo já bota o braço. O muçulmano nem pensar, ele não faz isso. Então, irmãos, como é temerário a gente fundamentar o nosso serviço a Deus, o nosso compromisso com Deus, pelas atitudes externas. Elas são importantes, são fundamentais. Na verdade, o crente que não tem testemunho, ele não traz glória ao Senhor, ele escandaliza, pelo contrário. Não estou dizendo que não seja importante, mas nós precisamos nos voltar para a necessidade imperiosa de darmos ouvido ao Espírito Santo de Deus. É o maior presente que Jesus deixou para a igreja. É o Espírito Santo que sustenta a igreja. Eu tenho uma mensagem, para quem não viu, está na internet, o segredo da jornada bem-sucedida. Eu falo lá desse aspecto, da importância do Espírito Santo para a vida do crente. Então, irmãos, olha só, Isaías 55, veja o que ele fala, eu vou ler aqui, Isaías 55, verso 7, que coisa tremenda, ele fala assim: deixe o ímpio o seu caminho, ou seja, a parte visível do seu proceder errado, o iníquo os seus pensamentos, ou seja, a parte invisível do seu proceder errado, e converta-se ao Senhor. Isaías aqui está falando de uma deixada insertiva, ou seja, ele deixou o que é visível e o que é invisível no seu proceder de vida, mas ele inseriu Deus. E o que às vezes a gente verifica é que as pessoas estão rejeitando as coisas ruins, erradas, e não estão inserindo Deus na sua vida. Inserir Deus é exatamente dar a prioridade a Deus. Se Deus não for o topo da sua agenda, o seu maior bem, a sua pérola de valor inestimável, ele não tem lugar. Ou ele é ou ele não é. Essa é a proposta de Jesus para cada um de nós. Se quiser andar após mim, negue-se a si mesmo. Se você quiser encontrar a vida, perca a sua vida pelo Senhor. Essa é a proposta. Então a mensagem desta noite, irmãos, é essa: não entristeçais o Espírito Santo com uma mente fútil, uma mente vazia, uma mente que em nada projeta para a glória de Deus. E uma pergunta que eu lanço, irmãos: você tem projetado algo para glorificar o Senhor da sua vida?
Quando eu falo projetos, não é um mega projeto com 20 folhas, mas muitas vezes uma intenção, um projeto lá dentro no seu coração. Eu, por exemplo, eu não vou esquecer jamais o que está aqui em Efésios capítulo 4, que eu fiquei 3 semanas em cima desse capítulo. De repente, um ótimo projeto para a sua vida seria pegar um capítulo da Bíblia, ficar debruçado nele 1 semana, 2 semanas, o tempo que você achar necessário, para que você nunca mais se esqueça daquele capítulo, a ponto de que daqui a alguns anos você vai citar a Bíblia praticamente de cor, você vai ter ela na mente e no seu coração. Eu acho interessante que muitas vezes a gente é crente por 10, 20, 30, 40 anos e a gente não sabe nem onde é que estão as passagens mais conhecidas da Bíblia, porque a gente não se debruça em meditar. Eu creio que seria um ótimo projeto se entregar mais à palavra de Deus. Eu, no tempo que eu trabalhei, eu me entreguei a um projeto pessoal que era declarar onde eu estivesse a minha postura de crente. Nunca escondi. Isso é ótimo para a sua fé, irmãos, porque quando você se declara um crente no seu local de trabalho, você se torna vigiado. As pessoas te ajudam a se manter crente. Toda hora elas vão te lembrar, mas você não é crente? Né? Então, façam isso e vai ser bênção. Então, a nossa pergunta dessa noite: você tem ocupado a sua mente com projetos que permanecem, que são para a glória do Senhor? E outra pergunta interessante: será, irmãos, que te agrada a ideia de ter projetos para o Senhor? Que não seja peso, mas que seja a nossa alegria. Eu quero terminar, irmãos, com o Salmo 143, verso 10. Vamos abrir. Esse salmo é profundo e seria até interessante aqueles que quiserem marcarem na sua Bíblia. Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, verso 10. Diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Que coisa tremenda. Irmãos, o salmista aqui, ele não está dizendo: Senhor, me ensina a encontrar a tua vontade. Às vezes, nós cristãos, nós crentes em Jesus, a gente se comporta como se a vontade de Deus estivesse ou perdida ou escondida. E Deus fosse um gaiato que ficasse dizendo para a gente: ó, está esquentando, não, está frio, está morno. E a gente fica caçando a vontade de Deus. O salmista aqui, ele não pede para encontrar, mas ele pede: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Porque, na verdade, nós somos custosos, irmãos, para fazer a vontade de Deus. Nós cantamos aqui, vez em quando: tu és temível, Deus, ensina-me a temer e te obedecer. Amém. É o que nós precisamos mesmo, irmãos. Às vezes as pessoas procuram a vontade de Deus como se ela fosse um bilhete de loteria, e só uns poucos privilegiados é que encontram o bilhete sorteado da vontade de Deus. Às vezes as pessoas acham que a vontade de Deus é uma coisa específica, é um ponto, é o carro, é a casa, é a cidade, como se só aquele carro, só aquela casa, só aquela cidade é que fosse a vontade de Deus. Aquela fé, eu diria, engessada. Na verdade, a busca da vontade de Deus é a mais primordial, mais fundamental da nossa vida. Mas nós já temos onde encontrar a vontade de Deus. Está na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Só para vocês terem uma ideia, que a nossa dificuldade não é a falta de informação sobre a vontade de Deus. A gente encontra em 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Não preciso abrir, eu tenho aqui. Olha o que diz lá: esta é a vontade de Deus para vós, a vossa santificação. A gente encontra em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em 1 Pedro 2,15 a gente encontra: assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. E se a gente fosse ficar lendo, e se a gente fosse pesquisar, hoje em dia está tão fácil com o computador, a gente vai encontrar a plena vontade de Deus
para a nossa vida. E se não tiver escrito aqui, de uma forma muito clara, Deus usa os seus vasos. Se o seu coração está aberto para o Espírito Santo, para a voz do Espírito Santo, se o seu coração faz o que o salmista pede aqui, ele pede: Senhor, guia-me o teu bom Espírito por terreno plano, por terreno pavimentado, por terreno sem buracos nem bacadas. Então, se o teu coração é esse terreno plano para a voz do Espírito Santo, Deus vai ter liberdade para te trazer a plena vontade dEle. Na célula, aquela célulazinha minguada com 3 pessoas, Deus vai falar ali. Irmãos, uma das decisões mais importantes que eu tomei na minha carreira na Polícia Militar, Deus falou numa célula na casa do pastor Nildo. E quem estava dando a palavra é um irmão recém-convertido. Mas quando ele leu o versículo e comentou, queimou aqui dentro. E no outro dia eu falei: não, é isso que eu quero. Eu tomei a decisão. Até hoje eu estou sendo abençoado por aquela direção que a vontade de Deus me trouxe. Então, irmãos, o nosso problema não é que o Espírito Santo não está apontando o caminho, mas a nossa relutância em rejeitar a vaidade dos nossos próprios pensamentos. Então, diante dessa pregação, alguém pode estar pensando: ah, pastor, mas é muito difícil. Na prática é outra coisa. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus não é difícil, pelo contrário, é boa, agradável. Veja o que diz em Deuteronômio, capítulo 30, verso 11 e 14. Vamos abrir esse versículo também, essa passagem vale a pena a gente grifar na nossa Bíblia. Deuteronômio 30, a partir do versículo 11. Essa passagem enfatiza que a vontade de Deus não é algo difícil demasiado para aqueles cujos olhos brilham de paixão pelo Senhor. Deuteronômio 30, verso 11 em diante, diz o seguinte: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti, não está nos céus, para dizeres: quem subirá para nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar, para dizeres: quem passará por nós, além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Então, irmãos, meu desejo é que vocês tomem posse dessa verdade, de que é possível sermos instrumento na mão de Deus, sermos imitadores do Senhor Jesus e fazermos memória dele no dia a dia, todos os dias. Não apenas na conveniência daqueles atos que são visíveis, mas na inconveniência daquilo que nos incomoda o interior, o profundo do nosso ser, e que a gente sempre tenha um sim, um amém, para a vontade de Deus manifesta no seu Espírito Santo, que fala aos nossos corações. Que Deus abençoe a igreja. Vamos baixar nossas cabeças. Eu não sei se nós temos alguém não crente aqui, pelo que eu estou vendo, acho que não. Mas se alguém quer entregar sua vida ao Senhor, se alguém sente que não é um cristão integral, mas só um cristão de meio caminho, vamos orar, vamos fazer um compromisso renovado com o Senhor. Senhor, Tu és lindo, maravilhoso, a rocha...